Hoje é 3 de julho de 2022 e a igreja celebra nesse domingo a festa litúrgica de São Pedro e São Paulo. O evangelho é Mateus 16, 13 a 19 e diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus e lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá rompê-la, vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos Pedro e Paulo e a proposta para a reflexão é esse texto do Evangelho de Mateus. Tem muitos ensinamentos. Eu gostaria de destacar especialmente dois. A gente não presta muita atenção, mas para a gente entender bem esse texto, é muito importante a primeira frase do Evangelho. Diz assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos. O que significa isso? Bom, a região de Cesareia de Filipe, na época de Jesus, era um local de terra de ninguém. Ficava mais no extremo norte lá da Galileia, depois de Cafarnaum, bem mais acima, e era considerada na cultura judaica, na divisão administrativa, como terra de gente pagã. E Jesus, um certo dia, tomou a decisão de ir com os discípulos lá nessa região. Por que Jesus fez a pergunta para os discípulos quem ele era lá nessa região e não na região de Cafarnaum? Onde que ele vivia, onde que ele estava, onde que ele tinha feito os milagres, tá? Não foi de brincadeira e nem foi à toa. A pergunta na região de Cesareia de Filipe é muito importante, é chave para você entender esse texto. Era um local de adversidades. Era um local onde a fé judaica não significava nada. Pra você ter uma ideia, na região de Cesareia de Filipe, os habitantes daquela região, eles tinham hábitos pagãos ainda. Eles sacrificavam vidas humanas aos ídolos. Então era uma coisa absurda. E Jesus passou por ali com os discípulos e ali Jesus perguntou quem as pessoas diziam que ele era. Porque dar testemunho de Jesus dentro de igreja é muito fácil. A gente faz isso todo dia. Dar testemunho de Jesus onde o ambiente é favorável é muito fácil, é facílimo. E nós não temos mérito nenhum em fazer isso. Eu quero ver você e eu dar testemunho de Jesus onde o ambiente é adverso, onde não é fácil falar de Jesus, onde não é fácil
bater no peito e dizer que é cristão. Então a pergunta é feita nesse local. E aí as pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. Por isso que os discípulos dão para eles feedback. Alguns dizem que você é um cara importante. Mas Jesus faz uma outra interrogação. E para vocês, quem eu sou? Então não interessa quem é Jesus para o outro. Interessa quem ele é para mim, para você. Aí o Pedro dá essa resposta que deixa Jesus desconcertado. Você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Tá bom. O que significa isso? Essa resposta do Pedro, ela tem 1000 anos de história. Depois que o rei Davi morreu, o povo de Israel durante 1000 anos ficou alimentando um sonho de que o Davi voltaria na pessoa de uma pessoa extraordinária que fosse fazer um reino como ele fez. Então, ser o Messias, e isso ia acontecer, segundo a ótica do povo, quando o Messias viesse. E quem era o Messias? O Messias seria alguém que foi como o rei Davi. E o rei Davi foi o cara. Nesses mais de 4.000 anos, mais ou menos, de história, nunca teve um político na face da terra que se assemelhou ao rei Davi. Então eles ficaram esperando que um dia viesse alguém, e esse alguém seria o Messias, seria o Davi. Então quando o Pedro diz para Jesus que ele era o Messias, era a mesma coisa de dizer: você é a realização de um sonho que o nosso povo tem há 1000 anos. Nós acreditamos que você é o Messias, que você veio para consertar a vida aqui no nosso meio. E aí Jesus fala para ele: nossa, Pedro, não foi alguém que te disse isso não. Isso só pode ter sido o meu Pai que está no céu. Essa fé tua é incrível. Eu sou para você tudo aquilo que você sonha. Então por isso, Pedro, eu vou falar uma coisa para você. Em cima dessa tua fé eu vou construir a nossa relação. A fé do Pedro é a rocha. E Jesus constrói a igreja dele. O que é a igreja? A relação minha com Jesus é em cima da fé do Pedro. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados também a pensar um pouquinho: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E nós podemos e damos testemunho dessa fé que a gente tem nele? Pensa.